Tá ok, só um instante. Pronto, ok. Então, pessoal, só fazendo uma retrospectiva da nossa jornada, né, do ALO e Produtividade, fizemos a primeira etapa, foi a etapa em que conhecemos a empresa de cada um de vocês, tivemos nosso primeiro contato, aplicamos o radar, fizemos diagnóstico, finalizamos há pouco tempo. A segunda etapa foi a etapa em que listamos os principais gargalos que vocês vêm enfrentando atualmente dentro das organizações, e hoje, simultaneamente, estamos fazendo a etapa 3 e a etapa 4, que são etapas que a gente vai explicar para vocês a importância da prototipagem e a importância dos indicadores de desempenho, tá bom? Então, iniciarei definindo um pouco os indicadores de desempenho. O que seriam esses indicadores de desempenho? Né? Os indicadores, eles são formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa. Eles são utilizados para acompanhar os resultados obtidos dentro da empresa. Né? Vocês devem recordar que as três primeiras perguntas que fizemos para vocês no primeiro encontro foram sobre indicadores de desempenho. Né, se vocês acompanhavam, se vocês tinham dados de indicadores de desempenho. E vários falaram, né? Acompanho meus custos, acompanho minhas despesas, as vendas diárias, meu nível de estoque. Então, esses dados podemos caracterizar como indicadores de desempenho. São dados que vão norteá-los, enquanto empresários, a tomar decisões mais assertivas dentro de suas organizações. Então, para sabermos se a empresa ela é mais ou menos produtiva, é preciso medir, é preciso ter dados e, portanto, é preciso desses indicadores de desempenho. O próprio pai da administração, ele diz que o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, aqui a gente enfatiza para não somente ter os dados, não somente lançar os dados no seu caderninho, na sua planilha, no seu sistema, mas utilizar esses dados, fazer mensuração, analisar, medi-los, a fim que ele possa ser um norte, ele possa ser, de fato, uma bússola, te nortear em direção à decisão mais assertiva possível, a fim de que as decisões deixem de ser automáticas, né? A fim de que você tenha um instrumento eficaz para as tomadas de decisões. E aqui eu trago alguns exemplos de indicadores, alguns exemplos dos indicadores mais utilizados, os mais comuns, para que a gente possa entender melhor. Temos os indicadores financeiros, indicadores de vendas e marketing, indicadores de processos internos, de crescimento. Financeiros, a gente pode mensurar o nível de lucratividade, a gente pode utilizar o indicador da rentabilidade, o ponto de equilíbrio. Indicadores de vendas e de marketing, temos como exemplo a taxa de conversão em vendas, a taxa de retorno do cliente, o número de seguidores das mídias sociais, que é muito importante fazer essa medição, não só estar presente no ambiente virtual, que é primordial, né, atualmente, mas ter essa mensuração do quanto o seu conteúdo virtual está sendo entregue, do quanto está sendo aprovado pelos seus seguidores. Indicadores de processos internos, índice de retrabalho pode ser medido, índice de não conformidade também é um outro indicador que pode ser mensurado. E indicador de crescimento, podemos mensurar a rotatividade, quanto o funcionário está entrando e saindo de sua empresa, nível de motivação, nível de satisfação dos funcionários, são alguns dos indicadores mais básicos para que a gente possa se ambientar melhor, né? E, de uma forma mais específica, para o pessoal aí das empresas que trabalham no setor de serviços, trouxemos também aqui uns exemplos mais básicos, como o indicador de conversão de orçamento, né? Quantos dos orçamentos que você faz por dia são, de fato, convertidos em vendas? É algo que a gente pode mensurar. O tempo médio de atendimento, quanto tempo estou demorando para poder atender um cliente, quanto tempo estou levando para poder atendê-lo. O tempo médio de montagem, né? Aqui esse indicador é muito comum em indústria, quanto tempo estou levando para poder fabricar um determinado produto. O indicador de satisfação do cliente, né? O quanto o meu cliente está satisfeito. Esse indicador é muito comum em ligações de telemarketing, por exemplo. No final, sempre a gente fica para dar uma nota. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada para poder fazer essa mensuração desse indicador. E outro indicador seria o número de novos clientes, né? Quantos novos clientes você está conseguindo galgar para a sua empresa. E outros indicadores são os indicadores do setor do comércio.
né? O indicador procura por produto e marca, né? O quanto um produto, uma marca que você oferta está sendo demandada pelo seu cliente. Isso pode também ser medido. O ticket médio, o nível de clientes fidelizados, a satisfação do seu cliente, o estoque, aqui entre os produtos encalhados, né? O pessoal aí que tem alta de estoque parado, sabe que é dinheiro parado também, a gente pode mensurar isso, tempo de reposição, estoque mínimo, são alguns indicadores gerais do setor de comércio. Aí, dito isso, vocês me perguntam, ok, mas dentre tantos indicadores que existem, quais desses eu posso utilizar? Qual desses eu posso acompanhar? Você vai acompanhar o indicador que aponte para os aspectos que mais impactam a sua empresa, ou que no momento representam gargalos, que representam problemas. Por exemplo, se o seu problema atual é a dificuldade de pagar contas, você pode acompanhar o indicador de custos. É um exemplo. E aí, como acompanhar, né? Primeiro, você vai identificar esses gargalos dentro do seu setor de atuação, você vai analisar qual a área que ele faz parte, né? Se é o marketing, se é o financeiro, se é o processo interno. Por exemplo, a dificuldade de pagar contas está atrelado ao financeiro. Depois, você vai escolher um que seja mais assertivo nesse cenário. Qual o indicador mais assertivo no cenário da dificuldade de pagar as contas? O indicador de custo, né, levando por esse exemplo. E, muito importante, monitore regularmente. É o que a gente sempre traz como foco. Não tenha esses dados, esses indicadores guardados e arquivados. Faça uma rotina de acompanhar os seus dados, de ter essa constância, porque somente assim você consegue traçar estratégias, sair das decisões automáticas, né, e ter, de fato, ali dados concretos que te auxiliem nas tomadas de decisões. E agora a gente vai focar um pouco no indicador de produtividade, né, que é um indicador que a gente trabalha dentro do nosso programa. O que seria, então, a produtividade? A produtividade seria apenas elevar o número dos produtos que eu confecciono? Será que seria somente isso? Né? Na prática, a gente pode utilizar como exemplos carros montados por trabalhador, quilos de mel por uma colmeia, litros de leite por vacas, né, em uma fazenda, pratos feitos por hora por trabalhador em um restaurante, sapatos produzidos por hora em uma fábrica, são exemplos práticos de como a gente pode entender essa produtividade. E para que a gente entenda mais ainda, vamos supor, trouxe 2 exemplos aí, esses 2 sapatos, vamos supor que 2 fábricas produzam igualmente 10 sapatos em 1 hora, certo? A primeira fábrica é uma fábrica que trabalha com um design mais comum, um design que a gente encontra facilmente no comércio, no mercado, né? E esse sapato ele vai sair por R$ 70. E a segunda fábrica, ela vai produzir um sapato com design mais aperfeiçoado, mais luxuoso, e no final das contas, vai sair pelo preço de R$ 700. Qual dessa fábrica seria, então, mais produtiva? Né? Visto assim, a gente consegue compreender que a segunda fábrica, ela tem um valor adicionado maior, ela agrega mais valor, certo? Não só pelo preço do produto final, mas também porque ela envolve o conceito da produtividade, que é, de fato, produzir mais, só que também produzir com menor custo e ofertar a melhor qualidade possível. E se a gente tomar por base de que essas 2 fábricas, elas produzem com a mesma quantidade de insumos, então temos com certeza a resposta de que a segunda fábrica é mais produtiva em relação à primeira. E aí, trazendo em números, né, em termos quantitativos, já que o indicador de desempenho, ele é um fator de ver a sua empresa enquanto números, como é que a gente pode mensurar a produtividade? Como é que a gente pode medir o número de produtividade da sua empresa? Né? Isso faremos na próxima etapa, na etapa 5, a qual faremos uma mensuração inicial. Por que a gente vai fazer essa mensuração inicial?
Porque antes de implementarmos as ações de melhoria, queremos saber como está a sua produtividade, para como vai ficar a sua produtividade na etapa 9. Precisamos desse paralelo. Então, faremos essa mensuração inicial e vamos precisar de 3 dados de todos vocês. Os dados do faturamento bruto do mês de março, os custos variáveis do mês de março e o número de pessoas ocupadas, para que a gente utilize essa fórmula e possa mensurar o nível de produtividade das empresas de vocês. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre cada termo, né? O faturamento bruto seria, então, a receita, né? O que você vende, é o total da sua venda, tudo que você vende dos seus produtos, dos seus serviços, durante um mês. Seria o seu faturamento bruto. Os custos variáveis. Para que a gente entenda um pouco os custos variáveis, é importante a gente entender também os custos fixos, né? Os custos fixos são aqueles custos que eles independem do seu nível de vendas. Que você vendendo pouco ou vendendo muito, você terá que pagar aquela conta. São os salários dos funcionários, o aluguel do ponto, a mensalidade da contabilidade, o telefone, a internet, são custos fixos. E os custos variáveis seriam, então, o oposto disso, né? São os custos que eles vão alternar de acordo com o nível de vendas, né? Com o seu volume de vendas. Como, por exemplo, a matéria-prima, as comissões de vendas, né? Que serão proporcionais ao número de vendas que você fez naquele período, os impostos da aquisição de produtos, frete e logística, que também serão proporcionais à quantidade de vendas que você fez, taxa de cartão, boleto, são alguns dos exemplos de custos variáveis. E, por fim, o número de pessoas ocupadas. Quem são essas pessoas ocupadas? São as pessoas que trabalham com você por pelo menos 1 hora por semana, sendo remuneradas ou não, independentemente de terem vínculos empregatícios formalizados ou não. Mas aí temos a exceção dos estagiários, dos menores aprendizes, do pessoal que é terceirizado, né, de manutenção e reparação na empresa, prestadores de serviços sem vínculo de subordinação, são pessoas que não incluem nesse conceito. Incluímos os sócios, incluímos proprietários, familiares, né, que também estejam ali ocupados na empresa, um filho, uma filha que esteja ajudando você como empresário, as pessoas que estão de férias. Então, precisaremos também desse dado para fazer a mensuração inicial na etapa 5, tá bom? E na etapa 5, faremos também a priorização de uma das ações de melhoria para que a gente trabalhe em cima de uma prototipagem. E aí, prototipagem, Nayara vai explicar melhor para a gente. Nayara? Perfeito, Jamile. Como é importante a gente conhecer os indicadores da nossa empresa para até auxiliar na nossa tomada de decisão. Então, se a gente não consegue, pessoal, mensurar, identificar qual é o indicador mais forte da nossa empresa, com certeza a gente está perdendo dinheiro, porque a gente não está sabendo qual é o fator-chave dentro da organização. E a gente vai falar agora sobre prototipagem, que é um processo muito importante dentro do programa, onde nós vamos trazer uma solução muito mais prática e real dentro da realidade de cada negócio. A prototipagem, pessoal, ela é utilizada para trazer tangibilidade, uma viabilidade técnica do serviço ou produto comercializado. Quando a gente começa a analisar e pensar um pouco sobre prototipagem, lá um pouquinho lá atrás, a gente vai lembrar também de Henry Ford, o cara que criou os carros, né? Quando Henry Ford começou a desenvolver a criação dos carros, ele praticou muito a prototipagem, para ele entender qual a viabilidade, qual o feedback. Então, ele criou aquele produto com as características mínimas, né, que pudesse ser utilizado, que o usuário pudesse testar aquele produto e ele colher feedbacks de pontos de melhoria daquele produto. Então, quando ele perguntou ao público potencial dele, o que é que vocês querem? Eles falaram que queriam cavalos mais rápidos. E ele ali identificou uma necessidade de mercado, que foi a criação dos carros, que revolucionou a nossa era, que revolucionou a nossa forma de se locomover atualmente. Então, pessoal, tudo começa muito bem com a prototipagem, porque através da prototipagem, a gente reduz custo, tempo, a gente minimiza problemas futuros, a gente consegue ouvir o nosso cliente melhor. Então,
A prototipagem hoje, ela pode ser realizada em qualquer segmento, em qualquer nicho de mercado, isso pode ser aplicado. Então, o protótipo deve levar em consideração as características mínimas do serviço ou produto. É apenas uma idealização e representação do produto final. O protótipo transforma a ideia em algo palpável e concreto, ou seja, eu tenho que tangibilizar a minha ideia, né, de forma prática, que eu possa conseguir testar. Pode passar, Jamil. Então, gente, dentro desse processo, como é que eu posso prototipar dentro do meu negócio? Lembra que lá no processo do processo de consultoria, de atendimento que a gente local de inovação faz com vocês, a gente sempre faz um levantamento de problemas. E lá você priorizou um problema, e é esse problema que a gente vai prototipar no decorrer do seu acompanhamento. Pode passar, Jamil. Então, eu vou trazer agora para vocês alguns conteúdos falando sobre técnicas de prototipagem. Qual as técnicas que a gente pode utilizar? Só um instante. Qual as técnicas que a gente pode utilizar dentro do nosso processo? Quais técnicas que a gente consegue aplicar dentro da realidade do seu negócio? Então, pessoal, se a gente parar para analisar técnica de prototipagem em vídeo, como o seu negócio pode também estar utilizando essa técnica? Essa técnica, ela tem como possibilidade trazer etapas que impossibilitam o cliente experimentar todo o serviço ou o produto em loco ou em sua totalidade. A vantagem pode ser compartilhado com pessoas de diferentes competências, que também podem emitir suas opiniões sobre a inovação proposta. Então, vamos dizer, por exemplo, Nayara, eu queria padronizar o meu atendimento ao meu cliente, né? E eu estou aqui, vamos dizer, eu estou em outra cidade, eu tenho várias filiais, e eu queria, né, que todos os meus vendedores tivessem um padrão de atendimento. Então, eu queria aquele primeiro passo de criar conexão. Segundo passo, eu quero que ele faça perguntas estratégicas. No terceiro, eu vou ensinar ele contornar objeções. Então, eu vou criando um passo a passo, através de um vídeo, como orientar a padronização do meu atendimento. Então, isso vai facilitar, né, a padronização do meu trabalho, do meu fluxo, ou seja, eu vou dar um direcionamento de etapas para a minha equipe. Então, eu posso gravar um vídeo, replicar esse vídeo pelas minhas unidades de atendimento, pelas minhas unidades de revenda. Então, isso eu consigo replicar. Então, eu prototipo aquilo para estar replicando aquele tipo de conhecimento. E aí, quando eu prototipar, eu posso ouvir também. Depois que você mandar esse vídeo, os vendedores podem falar, não, por que a gente não melhora nisso? Por que não faz assim? Aqui na minha região é assim, o pessoal não gosta, o costume é assim. Então, você vai criando ali, vai reajustando o padrão de atendimento, porque tem fatores locais, regionais. Então, tudo isso a gente vai ouvindo, né, o feedback dos seus clientes internos, que são seus funcionários, e vai readaptando aquela modelagem. Próximo. A técnica de vídeo, continuando, né? Trazendo uma explanação geral. Esse vídeo, pessoal, ele pode ser sugerido em 3 minutos. Por quê? A prototipagem ela tem que ser algo rápido, prático, então não pode ser demorado. Então, ele tem que simular etapas registradas. Então, eu tenho que ser muito prático para que eu possa ter um retorno rápido também do meu cliente potencial ou do meu público interno. Então, não pode ser algo muito extenso. Por quê? Porque isso não vai ser uma prototipagem, vai ser um produto acabado. Então, você está fazendo aquele processo de muito mais de testagem e de avaliação dentro desse processo. Pode passar o próximo. Técnica de prototipagem em desenho. Possibilita a visualização gráfica do novo produto ou serviço que será incorporado na empresa. É uma das opções mais simples que envolve menos recursos, ou seja, eu não quero gastar muito, né? Eu não tenho condições no momento, eu quero fazer uma prototipagem mais enxuta, que gaste pouco e que eu consiga visualizar. Perfeito. A prototipagem em desenho, ela consegue te entregar isso. Um exemplo de prototipagem em desenho que a gente pode aplicar. Fluxo de entrada dos meus clientes em uma loja. Nayara, eu estou com muita dificuldade em entender a entrada, a saída, a minha loja é pequena, eu queria entender melhor um fluxo de trabalho. Então, a gente pode trazer esse fluxo de trabalho em forma de desenho.
Outra explanação que a gente pode trazer dentro de desenho é aquela metodologia de design thinking. Nayara, eu quero trazer visualizar meu negócio como um todo, visualizar etapas. Tem uma metodologia que é muito utilizada também nos negócios, que é o Kanban, que é fazendo, fez e feito. Ou seja, você consegue visualizar as tarefas através da gestão visual, e isso vai te dar muito mais gestão da produtividade, do tempo, do seu dia a dia, de visualizar como o andamento dos processos e das tarefas dentro da sua empresa. Gente, hoje se utiliza muito a gestão visual. E, assim, às vezes as pessoas está tão na era da conectividade, do virtual, mas o que é interessante é você visualizar o que mais a sua equipe vai aderir. Não o que está na moda, o que a equipe vai aderir, o que a equipe acha interessante, o que a equipe, né, pode adotar, qual é a cultura da sua empresa, qual é a funcionalidade ou aquela determinada ferramenta vai auxiliar nesse processo. Então, você tem que identificar qual é a ferramenta ou o método de prototipagem que você acha que mais se adequa à realidade do seu negócio. Então, possibilidade de visualização gráfica é uma opção simples, possui infinita possibilidade de ser explorado. Pode passar. Continuando, gente, dentro dessa etapa de prototipagem e desenho, separe um novo serviço ou produtos em etapas, escolha o tipo de desenho a ser feito, defina onde será feito. Gente, essa prototipagem, por exemplo, planta de casa, né? É uma técnica de prototipagem. Por quê? Porque a gente consegue visualizar ali a casa, né? Então, em forma de desenho, tudo que vai ser produzido de forma física. Então, eu consigo visualizar aquela realidade. O desenho desenvolve e representar cada uma dessas etapas. Pondere e anote todos os detalhes, situações, diferentes interações, ou seja, você que está colhendo feedbacks, junte todas as etapas e verifique se elas estão interrelacionadas. Pode passar. Gente, outra técnica muito válida é a técnica de prototipagem ligada à simulação. A gente está na era da conectividade e a inteligência artificial também utiliza muito dessas ferramentas. Então, hoje, a pessoa ela pode estar, né, em São Paulo e ela quer visualizar um produto ou um serviço. Então, através das tecnologias hoje, da interação, da conectividade, da internet das coisas, você consegue estar utilizando, né? Usar um óculos de realidade virtual e conseguir entrar na loja e ter aquela sensação que você está dentro daquele ambiente. Então, imagine um produto desse para chegar no mercado. Outro exemplo que a gente pode trazer de simulação é os óculos 3D. Então, óculos foram criados para ter os óculos hoje 3D no mercado, no cinema? Então, foram vários óculos feitos, testou, ouviu, para chegar àquele produto final. Então, simular situações diversas. Vantagem, alto grau de realismo. Ou seja, as pessoas estão ali, as pessoas estão vivenciando aquela experiência de forma real, mesmo não estando ali fisicamente. Isso é fantástico. Esta opção pode ser escolhida quando 100% do serviço ou produto pode ser encenado em loco, ou seja, em etapas. Pode passar. Outra técnica de prototipagem muito utilizada é a questão das maquetes. É utilizada muito no segmento de engenharia civil, construções, ou seja, eu estou com um empreendimento para ser vendido, então eu consigo tangibilizar, eu consigo trabalhar a emoção do meu cliente, eu consigo que eu trago a realidade mais próxima do meu cliente. Então, assim, ele não está vendo a casa, mas ele está vendo ali uma maquete daquele empreendimento, daquele condomínio, daquele sítio, e aquilo ali agrega muito valor e impulsiona muito na decisão de compra dele no final. Então, como é bom a gente ter um protótipo interessante dentro dos nossos negócios, como solução para até impulsionar nas vendas, né? Não só na solução de problemas, mas também no incentivo de compra. Então, ajuda a antever as necessidades de ajustes em layout e espaço físico, reorganização do local de trabalho, manutenção e movimentação de clientes. Outra coisa, minimiza erros. Então, quando eu faço
um protótipo, eu não consigo visualizar, às vezes, através só de uma planta, um desenho, que há uma dificuldade nessa questão de locomoção, de tráfego de pessoas. E quando eu vou fazer a maquete mesmo, em 3D, lá, física, eu consigo ver essa dificuldade. Então, você vai identificar futuros problemas, futuros riscos que podem ocasionar no seu negócio. Através da prototipagem, você vai minimizar isso. É indicado para os casos em que o projeto de inovação envolve mudança de layout na loja, mudança na estrutura física ou na reorganização da loja. Então, assim, porque hoje os arquitetos utilizam também a questão dos projetos 3D para te mostrar muito mais próximo, muito mais a realidade, para minimizar isso, gente, para conseguir trazer o mais próximo da realidade para você identificar se é aquilo mesmo que você busca, se é aquilo mesmo que você quer, se está alinhando a sua expectativa. Porque, gente, é muito chato a gente comprar algo, desenvolver, gastar tempo, dinheiro, e no final a gente falar, não é aquilo que eu esperava, não é aquilo que eu queria. Pode passar. Pode passar. Então, quando a gente, né, já dei vários exemplos práticos aqui de prototipagem para vocês. Então, alguns passos para definir essa prototipagem. Definir a solução, né? Lembra que a gente lá fez a priorização de problemas. Então, você já identificou o problema. Agora, você vai identificar a solução. A gente colocou lá vários pontos, né, de solução. Como é que a gente pode trazer isso para a realidade? Estruturar etapas. Gente, estruturar etapas é muito importante dentro da prototipagem, porque a gente está falando também um pouco sobre gestão de projetos. A gente tem que ter um escopo muito claro. A gente tem que ter as etapas muito bem claras e definidas, para a gente não se perder nesse meio termo. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? O que é que eu vou fazer segundo? O que é que eu vou fazer terceiro? 3, determinar o público participante. Quem é que vai ser o meu público em potencial? Vai ser meus colaboradores ou vai ser meus clientes? Eu quero tratar, um exemplo, eu quero tratar padronização de atendimento e padronização de vestimentas, né, dentro da minha empresa. Como eu posso estruturar isso? Então, meu público aí é quem? É meu público interno. Eu quero padronizar a questão, eu quero reduzir o tempo de espera, o tempo de fila do meu cliente. Quem é o meu público? O meu público é externo. 4, indicar os responsáveis por cada tarefa. Gente, isso aqui é chave para a gente conseguir desenvolver qualquer projeto e ter êxito nas atividades dentro da empresa de vocês. Então, primeiro passo, identifique as potencialidades. A gente tem que identificar quais habilidades do nosso colaborador, do nosso funcionário, porque às vezes tem funcionário na função errada. Então, isso tudo pode acarretar lá na minha solução final, na minha prototipagem final. Então, assim, eu determino a solução, eu estruturo, eu determino o público, mas na quarta, que eu tenho que indicar os responsáveis, se eu não souber fazer isso de forma direcionada, eu coloco tudo a perder. 5, executar a prototipagem. Então, a gente sai do campo da ideia, do planejamento, e vai para um ponto muito mais prático. Eu já defini quem cada um vai ficar com cada missão, com cada etapa. Dentro dessa divisão de tarefas, eu tenho que monitorar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ouvir, e aí a gente vai para a parte da execução. Então, o gestor, o líder, o dono da empresa, ele tem que estar muito incorporado dentro desse processo, para fazer a prototipagem acontecer, para fazer essa solução realmente ser incorporada e validada dentro do negócio de vocês. E 6, a melhor, a não menos importante, que é a validação. A gente ouvir o feedback do nosso cliente, a gente ouvir o feedback dos nossos funcionários. Gente, e aí, pessoal, vocês gostaram dessa nova abordagem, dessa nova forma de atender? Vocês acham que essa vestimenta, esse código de conduta nossa, o manual de normas e procedimentos que a gente criou aqui, tá legal, funciona, a gente precisa institucionalizar isso de forma prática. A gente quer implantar essa cultura, esse modo de ser, esse modo de olhar, esse modo de viver dentro da nossa empresa. Então, assim, gente, são etapas dentro desse processo que é de suma importância. Pronto, definir a solução prototipada, né? Pronto, depois que a gente define, né, a gente fica meio assim, quais os próximos passos? O que a gente vai fazer? Fica meio cego, como está mostrando na imagem. Mas quando os passos, eles são bem desenhados, vai trazendo clareza. E outra, qual indicador
eu vou trabalhar em cima da minha solução. Isso tem que ficar muito claro, tanto para você, gestor, dono da empresa, tanto para os funcionários. Então, assim, se o meu fator-chave aqui é melhorar, padronizar meu atendimento. Então, o meu indicador aqui é venda, é conversão, né? Eu quero melhorar meu atendimento, porque eu estou percebendo que está tendo uma queda devido a essa questão de atendimento ao público. Então, o meu fator aqui é esse. Né? Isso tem que estar muito claro. Gente, se eu não atendo bem, consequentemente, as vendas vão cair. Então, às vezes, tem que ser isso muito comunicado, falado, repetir. E não é ser chato, gente. O ser humano, ele aprende muito por repetição. Então, é necessário até a cultura ser implantada. Então, imagine quantas vezes Henry Ford foi melhorando e aperfeiçoando o carro. Imagine quantas vezes Thomas Edison prototipou a lâmpada para ter esse produto final maravilhoso que a gente está aqui, utilizando a lâmpada. Então, pessoal, não vamos desistir, vamos persistir na solução que você acredita. Porque quando vocês escolherem a solução lá dentro do nosso acompanhamento lá do Ali, do Brasil Mais, vocês escolheram o problema, né? A gente traz ali várias sugestões, mas quem define o problema é você, empresário. Então, tem que trazer essa parcela de responsabilidade em fazer isso acontecer. A gente está como suporte, auxiliando vocês em todo o processo. Mas é importante você, como empresário, acreditar que isso vai dar certo. Pode passar. Próxima etapa, estruturar etapas, né? O que é necessário e qual o passo a passo para trazer clareza para a equipe. Pode passar, Jamília. E determinar o público participante, que eu falei, né? Que é meu público interno ou meu público externo. Porque tudo isso, gente, vai ser em estratégia diferente. Para o meu público interno é uma, para o meu público externo é outra. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade muito grande em questão de funcionários colocando atestado. Né? Então, o que é que eu posso fazer? Esse é o problema. Eu quero reduzir a quantidade de atestado. Será que é algum problema relacionado a clima organizacional? Se eu tenho que entender o nível de satisfação dos meus funcionários, como é que está o nível de satisfação deles em relação ao trabalho? Eu vou criar algum incentivo para ele não colocar atestado? Então, quem não colocar atestado no mês vai ganhar bonificação a mais de 30, 40, 50 reais no mês. Qual a solução eu vou criar para minimizar isso? Porque muitas das vezes a gente acha que é caro eu dar uma bonificação a mais, mas é mais caro você não ter esse funcionário o dia todo, ou perder 2 dias de atestado. Então, a gente tem que analisar e visualizar qual a solução eu tenho que trazer para o problema. Porque, às vezes, o turnover, que é a saída e entrada de funcionário, está muito alto dentro da empresa, por questões de ajustes, né? De ter um olhar mais sensível, de ter um olhar mais minucioso sobre a gestão do negócio. E às vezes a gente fica tão preso no operacional que esquece, né? É muitas demandas, né, Jamile? Que a gente esquece de olhar para o colaborador com um pouquinho mais de sensibilidade. Vamos lá. Indicar os responsáveis por cada tarefa, né? Porque é uma equipe. Então, trabalhar esse senso de equipe dentro desse projeto é importante. Então, isso é importante falar, né, Jamile? Porque quando a gente vai fazer o acompanhamento, é bom ter sempre um funcionário, não é verdade? Um funcionário, alguém da empresa. Por quê? Porque você também traz esse senso de responsabilidade para a equipe. Então, assim, vamos ter etapas próximas que você também pode estar convidando o seu colaborador para trazer um senso de pertencimento. Nesse momento da prototipagem, é interessante você chamar um colaborador, um funcionário, alguém da sua confiança, para trazer para esse senso de compartilhamento de ideias e de informação. Pode passar. E executar a testagem, né? Quando a gente fala na parte da execução, às vezes a gente trava, né? A gente fica muito no campo das ideias, mas quando a gente vai colocar a mão na massa, muito colaborador trava dentro desse processo. Mas é aí, gente, que a gente vai ter os resultados. É nesse momento que a gente vai colher os feedbacks necessários. Então, assim, a prototipagem é algo rápido, é algo que a gente não pode estar se apegando a ter um produto perfeito, um serviço perfeito, mas a gente tem que modelar uma forma, a gente tem que criar um meio de como solucionar aquilo. Porque se a gente vai ter na nossa empresa e vai deixando a vida levar, vai se acostumando com os problemas e não vai buscando soluções, aquilo ali vai virar uma bola de neve.
e você vai perder controle daquilo ali. Então, o gestor, o dono, né, tem que se colocar como dono, como detentor, como que assume riscos, assume responsabilidades, e trazer também esse senso, né, de execução para a equipe também. Pode passar. E dentro desse processo, que é o sexto, qual a sua avaliação? Depois que você prototipou, fez lá, por exemplo, gravou o vídeo lá de padrão de atendimento, fez uma pesquisa de satisfação para os seus clientes lá. Porque, assim, muita gente às vezes tem a pesquisa de satisfação. Perfeito. O cliente lá dá nota. Mas eu não mensuro isso, né? Eu não consigo mensurar esse indicador. Eu não sei quantos no mês deram uma nota 5, quantos deram a nota 1, quantos deram a nota 0. Então, assim, quais foram as razões por que esse tipo de atendimento, essa tratativa, qual tratativa eu vou dar para aquele tipo de atendimento que não foi de acordo com minha realidade, né? Funcionário tem muita dificuldade, a gente fala, a gente faz reunião, mas não realiza as tarefas como deveria, ou foge da responsabilidade, como se trabalha em equipe, uns trabalham muito, outros trabalham pouco, ou trabalham nada. Como é que a gente gerencia isso? E aí, quando a gente olha para a mensuração disso, dentro do processo de validação, a gente vai olhar, por exemplo, entrevista, contextualizando, conhecer o perfil do entrevistado, ou seja, do público externo. Intermediário, entender se o entrevistado se familiariza com o assunto ou com o protótipo, ou seja, se eu estou lançando aquele protótipo de padrão de atendimento ao meu cliente, os meus funcionários entenderam como é que funciona? Porque, assim, não adianta eu passar. Eles têm que entender aquilo. Para eles tem que fazer sentido também. Orientação do teste. Orientar o cliente sobre o processo e a funcionalidade da testagem. Ou seja, por que a gente está fazendo isso? Qual a intenção disso? Qual o objetivo disso? Gente, a maioria do desafio de cada empresário também é educar a equipe. Não se encontra profissionais prontos. E, assim, nos meus clientes, a maior dor que eu escuto é essa. Praticamente 99%. Mão de obra qualificada. A gente não tem mão de obra, a gente não tem mão de obra, a gente não tem mão de obra. E, realmente, é uma situação difícil, geral. Então, assim, o que você tem que começar a educar. Dentro desse processo, consolidar, revisar os principais aspectos e as percepções sobre a experiência vivida. Ou seja, depois que eu prototipei, depois que eu validei aquilo, qual é o retorno que isso trouxe? Né? Trazer um relatório, mostrar. Então, assim, se você tem um problema que está muito agravante dentro da sua empresa, mostra aquilo através de dados, mostra aquilo através de estatística. Ó, gente, perdemos X clientes esse mês. Gente, ó, quantos clientes reclamaram aqui. Pessoal, a gente teve perdas de estoque por falta de negligência de vocês. Então, mostre o que está acontecendo de forma interna para a equipe de vocês. Então, assim, às vezes a gente fica muito no senso comum, falando, mas é necessário você tratar o seu negócio, né, como uma empresa de verdade, que está ali com dados, que você se preocupa com o seu crescimento exponencial, que você tem boletos, que você tem contas a pagar, que vocês são empreendedores guerreiros que estão aí defendendo o negócio de vocês, e tem que trazer esse senso de responsabilidade para a equipe. Então, eu já ouvi várias vezes de empresário, na área eu perdi não sei quanto aqui de carne que o cliente esqueceu, o meu funcionário esqueceu de colocar na geladeira. Então, assim, eu escuto várias coisas dos meus clientes no decorrer. Então, assim, gente, como a gente minimizar isso? Então, vamos prototipar, vamos colocar essas soluções em práticas para impulsionar os negócios de vocês. Pode passar, estamos concluindo já para o final. Então, primeiro, a gente trouxe aqui um exemplo também, né? Que eu estava falando sobre educação, né? Educação é dentro das empresas, vocês educar e desenvolver os funcionários de vocês. Então, um problema que eu vejo muito é a questão do treinamento de funcionários. Então, a gente quer uma equipe legal, mas a gente também tem que pagar o preço em desenvolver essas pessoas. E você, empresário, você é a pessoa para desenvolver o seu público interno, os seus funcionários. Ela não tem uma habilidade. Gente, a gente vai fazendo, vai prototipando as nossas habilidades também. Então, vamos colocar nossas habilidades para jogo mesmo. Pessoal, eu quero aqui, vamos, reunião do mês, uma palestra, dificuldade em senso de pertencimento, vou trazer uma palestra sobre intraempreendedorismo, vou passar um tempo, vou estudar.
a gente tem muito conteúdo legal, pode estar passando para você, empresário, e aí você faz uma palestra, faz um escopozinho e vai ali, traz para a sua equipe algum tema que você percebe que está prejudicando o seu negócio. Então, trabalhe isso 2, 3 meses, até você ver a mudança de comportamento nos seus funcionários. Então, já pensou você colocar assim, uma meta, né? Todo mês um treinamento sobre aquilo, a etiqueta empresarial, vamos falar disso nos próximos 3 meses. Eu vou fazer uma palestra sobre, né? Vou fazer um coffee break, vou trazer exemplos. Próximo mês vou chamar alguém para falar sobre, mas eu vou trabalhar nisso, até a equipe se enquadrar nisso. Então, defina um problema, não dá para resolver tudo, por isso que a gente faz a priorização no decorrer do processo. Então, escolha um e persiga ele até ser resolvido. Depois que for resolvido, vai para o outro. Gestão de pessoas e liderança, né? Então, assim, às vezes tem uma pessoa legal dentro da equipe, mas ela não se vê como ela ou ele não se vê naquele lugar de líder. Baixa autoestima, não se acha que é capaz, mas você, gestor, você dono, você vê um potencial enorme, mas aquela pessoa não se vê nesse lugar. Então, o que é que você, como gestor, como dono, tem que fazer? Levantar a autoestima, treinar, colocar do lado, ensinar, né? Então, assim, isso é muito bom dentro do processo de gestão de qualquer negócio. Tem que desenvolver líderes para vocês delegarem, para vocês ficarem menos sufocados, sair do operacional e conseguir gerenciar o negócio de forma muito mais estratégica, Jamile. Exatamente, porque às vezes fica tão focado em fazer, e esquece que, assim, vocês podem avançar muito mais. Pode passar. Outro exemplo também aqui, por exemplo, vendas baixas, né? Vendas baixas, poucos clientes. O que pode ser feito? Qual a prototipagem que eu posso fazer para tentar resolver esse problema? Plano de marketing, né? Quais as ações que eu posso fazer dentro da minha realidade que pode estar me auxiliando nessas vendas baixas, nesses poucos clientes? Meu faturamento está baixíssimo. Então, como eu posso trazer essa mudança de cenário de realidade? Então, eu traço ali ações que eu posso fazer durante 2 ou 3 meses para melhorar esse movimento. Então, eu vou trabalhar tanto físico como digital. Porque dentro do marketing há os 4P do marketing. E tem a praça, né? Dentro dos 4Ps tem a praça. E hoje, gente, existe a praça física e a praça digital. As duas é importante. A gente não pode negligenciar nenhuma e nem outra. Dentro desse processo, a gente tem que criar ações que uma complementem a outra. Por quê? Não adianta ter um posicionamento muito forte no digital, perfeito, e quando o meu cliente vai na loja física, ele tem uma experiência totalmente diferente, inversa, né? No virtual, eu já tive uma experiência assim, viu, gente? Eu fui visitar uma grande empresa, né, via no Instagram, eu muito curiosa, desejando conhecer essa organização, era uma confeitaria, e aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fui super mal atendida, mas no Instagram era aquela maravilha, mas quando eu cheguei lá, as minhas expectativas foram totalmente frustradas. Então, não adianta eu fazer um atendimento, um branding, um merchandising lindo e maravilhoso no Instagram, e quando eu chegar, cliente na sua loja, ser totalmente diferente. Então, tem que trabalhar com coerência. Então, se você percebe também que há uma necessidade de investimento muito mais na praça física, invista. Nayara, o público aqui não gosta muito de Instagram, né? O pessoal aqui é um público mais idoso, gosta mais da parte muito mais física. Então, quais as estratégias que eu posso estar utilizando de forma muito mais física para atrair esse cliente? Para eu conseguir reduzir essas vendas baixas, né? Então, a gente, como um protótipo, tem um plano de marketing. Próximo. Acho que a gente já concluiu. Gente, aqui é um banco de protótipo, né, que a gente tem disponibilizado no Sebrae, que tem várias ideias de soluções para o negócio de vocês. Nayara, eu estou com dificuldade de comunicação interna. Aqui tem protótipo para comunicação interna. Nayara, capacitação da equipe. Então, cada problema que você pode ter em cada setor da empresa, aqui já tem soluções validadas, testadas por várias empresas, porque aqui é um banco de protótipo nacional do Sebrae, ou seja, várias empresas já utilizaram esses protótipos, ou seja, essas testagens, para validar em seus negócios. Então, assim, uma coisa simples, Nayara, o pessoal esquece muito, escala de folga, a gente manda pelo WhatsApp, o pessoal esquece de usar o fardamento, faça um mural, vá para a gestão, faça um muralzinho, uma coisa simples, um mural, para você colocar lá todos os avisos da empresa, todas as folgas.
Você vai prototipar e validar e resolver um problema. Gente, são soluções simples, mas resolvem. As pessoas, a cada dia, elas estão mais distraídas, né? Porque, assim, o WhatsApp, ele recebe várias mensagens no dia, vocês sabem disso, né? E quando eu estou vendo algo, é muito mais fácil para obedecer aquele tipo de comando. E para a gente fechar essa palestra com nosso encontro coletivo com chave de ouro, eu quero deixar um prazer de casa, né, Jamile? Sim. O prazer de casa. O que é o prazer de casa? É o filme Fome de Poder. Não sei quem já assistiu. Né? Esse filme ele fala muito sobre prototipagem, fala sobre indicadores de desempenho, fala também sobre a questão de como é a questão de normas, procedimentos. É um filme da criação do McDonald's. Ele é inspiração em fatos reais, né? O McDonald's é a maior franquia, uma das maiores franquias do mundo, né? Um modelo de negócio replicado em vários locais. Então, assim, vale a pena vocês assistirem. Tem um discurso, um momento do filme que fala sobre a prototipagem na questão do arranjo físico, que é o estudo de movimentos. Então, cada movimento que a pessoa faz dentro lá das unidades do McDonald's é ensaiado, gente. É para quê? Para minimizar o tempo para o sanduíche sair rápido. Então, tem o estudo de movimentos, o espaço, a metragem, a arquitetura da loja, toda foi feita, ensaiada em cima daquele modelo. E esse modelo do McDonald's já foi replicado por vários tipos de empresas ligadas a esse segmento alimentício de fast food. Né? Então, como, gente, uma pessoa que prototipou algo tão perfeito e hoje replicou e revolucionou o mercado. Então, assim, seja o revolucionador da sua empresa. Não se acomode, né? Então, assim, seja aquela pessoa incansável mesmo por busca de melhorias que possam auxiliar dentro do seu processo. Cansou, descansa, mas não desiste. Porque esse filme você vai ver que Ray Kroc não desistiu, né? De procurar, e os irmãos também, McDonald's, de procurar a melhor modelagem de negócio dentro da sua realidade. Então, eu quero fechar dizendo, gente, encontre um modelo de negócio também perfeito para vocês trabalharem. Encontre um modelo de negócio que vocês consigam desenvolver as operações de vocês de forma clara e que minimize o peso do operacional e vocês consigam olhar muito mais para a gestão e para a parte estratégica do negócio. Jamile. E com isso, pessoal, finalizamos a nossa palestra, né, trazendo a importância aí dos indicadores, da prototipagem. E agora a gente abre para vocês, se quiserem acrescentar, tirar alguma dúvida, fica aí aberto para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Diego quer complementar? Oi, aqui é Daiane. Oi, Daiane. Eu achei muito interessante e queria compartilhar assim, com vocês sobre a questão das reuniões, né, que foi falado, faça reuniões com seus funcionários para interagir esses funcionários, né, com a sua empresa. E eu tem 2 meses que eu passei a fazer reuniões semanais com as minhas funcionárias. E eu queria compartilhar a importância, né, dessas reuniões, o tanto que eu melhorei depois das reuniões com as minhas funcionárias, porque uma dica, né? Geralmente eu escolho um tema para que elas falem naquela semana. Então, por exemplo, eu escolho uma funcionária e na semana seguinte ela tem que estudar aquele tema e apresentar para todo mundo, né? E com isso eu sempre escolho um tema que ela tem dificuldade. Por exemplo, trabalho em equipe, aquela funcionária que tem dificuldade de lidar com a equipe, né? Outro tema. Encantamento ao cliente, aquela funcionária que não dá bom dia. E aí elas estudam e durante a reunião semanal elas apresentam. E é muito legal, né? Porque elas falam de um tema que elas têm dificuldade, né? E é muito interessante. E elas interagem com isso e começam a entender que elas precisam melhorar, né? Então, eu quero dar essa dica. Aí, no final, eu faço uma dinâmica voltada para aquele tema, né, que eu lancei para cada uma. Então, da semana foi o tema equipe, aí eu faço uma dinâmica de equipe. E tem sido muito bacana. Eu estou compartilhando para dar ideias, né? Perfeito, perfeito, muito bom. Show de bola, Nayara, Jamile. Só passando a mesa aqui para poder reforçar, né, essas boas-vindas, dar os parabéns aí pela apresentação.
parabenizar os empresários que compareceram. A gente sabe que depois de uma jornada de trabalho diurna, né, participar do terceiro turno e com as questões, né, do nosso dia a dia, das nossas obrigações que nós temos também, é algo árduo, né? Então, só me apresentando, sou Diego Natividade, consultor que acompanha, né, Jamile, Nayara, na regional de Santo Antônio de Jesus, né, que compreende os municípios vizinhos, os municípios ali, né, de toda essa região, né? Tem Gandu, tem a parte de Cairu, Valença, toda essa região que compreende ali os municípios da região de Santo Antônio de Jesus, também cuido de Feira de Santana, Salvador, região metropolitana, e realmente é só parabenizar, deixar aqui, ficar à disposição, aproveitem essa estadia com Jamile e com Nayara, estão preparadíssimos para poder levar inovação para a empresa de vocês, fazer valer essa jornada, né, uma jornada intensa, na qual nós temos esse tripé. Nosso objetivo é um objetivo nobre, né? Reduzir custos, aumentar produtividade, aumentar faturamento. Então vamos nessa pegada aí, aproveitar tudo que tem de melhor que a gente pode trazer do Sebrae, os cursos online, as palestras, as soluções como um todo. Estamos tendo agora em Salvador a Expo Bahia, que é uma feira, né? É como se fosse a antiga Feira do Empreendedor. Até domingo serão 4 dias intensos lá, com manhã, tarde e noite, né? Com eventos, com uma programação bem rica. Quem tiver disponibilidade, né? Sei que está no interior, mas se tiver disponibilidade de fazer esse bate-volta lá em Salvador, né, poder visitar, vai ser algo também que vai agregar bastante. E é isso. Não vou alongar, não, que já são 8 horas, né? Cada um tem a sua programação. Parabenizar mesmo a Nayara, a Jamile, aos empresários que participaram e ficamos à disposição. O Sebrae fica à disposição. Temos toda uma estrutura por trás para poder dar embasamento ao trabalho que elas desenvolvem lá na ponta, né? A figura do consultor, do gestor local, gestor estadual, gestor nacional. É um programa que acontece a nível Brasil, em todas as unidades federativas, né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Antes era só nas capitais, e agora a gente conseguiu pulverizar, levando também para o interior e oportunizando, né? Levar uma metodologia completa e rica de conhecimento para o maior número possível de empresas. Então, eu deixo aqui um forte abraço e uma boa noite a todos. Boa noite, Diego. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, pessoal, Josi. pela presença. Obrigada, boa noite Dai. e bom descanso a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Saiu. Estava pensando assim, falar que por isso que é bom trabalhar organizado para não ter que fazer 2 vezes. E que amanhã vou deixar para ir no